Vai conversar com o Aleph Aprígio, professor, ele é professor justamente da Universidade Federal de Kazan. Ele está em Moscou agora e tem informações para a gente da situação na cidade russa. Aleph, seja muito bem-vindo. Gostaria que você nos dissesse em que situação você se encontra, qual é a sua localização neste momento e qual é a reação dos russos em relação a esse conflito na Ucrânia. Por gentileza e bem-vindo. Bom dia, né, para todos aí. Sim, estou no centro de Moscou agora, né, pelo ambiente estou num restaurante, né, estava na embaixada até agora há pouco, agora estou aqui no restaurante, o único local que encontrei, né, para atendê-los agora. A situação na cidade ainda é bastante tranquila, no sentido de protestos, né, os protestos diminuíram bastante, por vários motivos, reação violenta da polícia e até porque agora as pessoas estão preocupadas em entender o que está acontecendo, quais são os próximos, qual é o rumo, né, que tudo isso vai tomar, e também as posições que o governo, que o Putin venha e dê alguma declaração explicando qual é o passo seguinte e como as pessoas vão reagir às sanções, né, que agora começam de alguma forma a surtir algum tipo de efeito na vida prática das pessoas. Perfeito. Agora, nós tratamos aqui, durante a nossa programação, sobre a reação dos russos em relação à invasão do território ucraniano. Você sente que já há uma mobilização, sobretudo dos mais jovens, aqueles que usam as tecnologias para protestar, para se manifestar contra Vladimir Putin, contra a invasão da Rússia à Ucrânia? O que você pode contar dessa reação dos russos, sobretudo os mais jovens? Sim, já há uma movimentação contra. Na verdade, a movimentação contra, ela surge desde que o Putin começou com as ameaças à invasão ucraniana. Desde aquele período, tem mais ou menos uma semana ou 2 semanas, né, incentificaram bastante, ficaram bem mais intensas esses protestos, as palavras contra esse tipo de ação. Depois da invasão, isso ganha muito mais força, os jovens ocupam as ruas, né, de Moscou, de Kazan, de São Petersburgo, vão protestar. Agora, devido à violência policial, os protestos de rua diminuíram bastante. Mas tem um movimento agora que também vale apontar, né, que é a debandada. A elite russa, os oligarcas russos já começam a dar algum sinal de que não vão continuar nessa empreitada junto com Vladimir Putin. Então agora nós temos outro cenário. Se o cenário principal lá no começo era de apenas os jovens saírem às ruas e organizarem protestos, e depois eles param um pouco com medo da reação da polícia, né? Todo mundo sabe que a polícia russa muitas vezes reage de forma violenta quando o protesto é contra o governo. A imprensa russa, a grande mídia daqui, tem que achar o vocabulário e inventar coisas, né, para justificar essa ação de Moscou na Ucrânia. E a gente está no momento agora, depois das sanções, né, que os oligarcas e a elite, que é aquela esfera social, né, que mantém o Putin, que mantém o governo do jeito que ele é, essa esfera começa a dar sinais que não está aprovando. E a gente percebe quando eles dão entrevista, quando eles falam, quando eles publicam alguma coisa, mesmo aqueles que ainda, por alguma forma, apoiam o governo, já mostram um constrangimento, né? Então, o Putin começa a perder aquela esfera social que sempre o apoiou, que é a elite e a oligarquia. Estamos conversando com o Aleph Aprígio, professor da Universidade Federal de Kazan. Ele está ao vivo com a gente, diretamente de Moscou, retratando a situação no país russo em meio ao conflito na Ucrânia. Agora vamos seguir, viu, Aleph, com a pergunta do nosso comentarista Felipe Bueno. Professor Aleph, muito boa tarde, prazer falar com o senhor. Eu vou colar na pergunta do Daniel, mas ir para o outro espectro da população russa. Não sei até que ponto o senhor tem conversado com pessoas mais velhas. O que eu quero dizer com pessoas mais velhas? Pessoas que, adolescentes ou jovens adultas, ainda tenham vivido a época da cortina de ferro, a época da União Soviética. O governo Putin, nós sabemos, usa muito da nostalgia, né? Não só
da União Soviética, mas também do Império Russo, né? E isso, obviamente, não tem ninguém que tenha vivido o Império Russo que esteja aqui para contar essa história agora. Mas ele, aliás, por isso também ele usa muito dessa nostalgia. Há entre as pessoas mais velhas e até as pessoas mais jovens, há quem defenda essa nostalgia, essa grandeza do Império Russo, da nova Rússia? Sim, sim. Uma resposta. Essa resposta não é tão simples assim, de falar que existe ou não existe. Porque, devido ao tamanho da Rússia, a complexidade geográfica da Rússia, a diversidade social da Rússia, nas grandes cidades, quando eu falo grandes cidades, estou falando Moscou, São Petersburgo, Krasnodar, Sochi, Kazan, por exemplo, Vladivostok. Nesta cidade, essa nostalgia praticamente inexiste. Você não encontra muito esse apoio, esse saudosismo, vamos dizer assim, né, de como era a União Soviética, porque as mazelas do regime eram muito mais sentidas, muito mais fortes nas grandes cidades. Depois da queda do regime, o progresso, o que nós podemos chamar, né, de progresso junto com o capitalismo, ele vem principalmente nas grandes cidades. Moscou, hoje, é uma cidade europeia que, em termos de estrutura, de condições financeiras, não deve nada a Londres, não deve nada a Berlim, não deve nada a Frankfurt, não deve nada a Paris, não deve nada a Nova York. Então, todo o aparato financeiro da Rússia se concentra aqui. É uma cidade rica, limpa e sem muitos sinais de pobreza. Agora, quando nós já visitamos cidades do interior da Rússia, estou falando aí da parte asiática, que já está bem distante, né, dessa realidade que nós temos aqui em Moscou, aí sim, nessa região você já começa a perceber desemprego, fome e, por consequência, a nostalgia. Essa população nostálgica tende a olhar para o Vladimir Putin como se ele fosse um herdeiro espiritual direto daqueles líderes do início da Revolução. Então, a memória que essas pessoas têm é que, durante um período no passado histórico da Rússia, sempre havia aquele líder que cuidava das pessoas, que garantia ali o pão de cada dia delas. Hoje, elas olham para o mundo, né, que tem ao redor, com o advento do capitalismo. A Rússia tem uma economia altamente capitalista e elas não aprovam. Elas dizem que hoje o trabalho não é valorizado e coisas desse tipo. Isso no interior, né? Lá o Putin ganha apoio, ele tem apoio no interior da Rússia, sobretudo com essa população aposentada, né? Hoje, aquela população dos anos 70, dos anos 60, que ainda está aqui, e de uma parcela muito pequena da população dos anos 70 e começo dos anos 80. Essa população dos anos 90 para cá, da metade dos anos 80 para cá, que já pega ali os anos 90, a ruptura do regime e a quebra econômica da Rússia, essa população tende a olhar para o Vladimir Putin como, não sei, a mesmo nível ali de Lukashenko ou de outros líderes autoritários, não só da Europa. A Europa nós temos o Vladimir Putin e o Lukashenko, mas de outras regiões do mundo.